A história pode ser escrita de diversas formas, através de diferentes visões e vivências. E ela acontece bem embaixo de nossos olhos, sem que percebamos e muitas vezes sem entender o que esses fragmentos do tempo significam em um contexto mais amplo. E o tempo é implacável. Ele tem o poder de corroer tudo aquilo que não tem base, nem fundamento. Acaba com sonhos frágeis e reduz a pó as falsas promessas. Mas ele também é capaz de glorificar o que é concreto, bom e verdadeiro. Tudo aquilo que exigiu grandes esforços e foi preparado para que resistisse às dificuldades, às crises e todas as intempéries que porventura apareçam. E quando algo se mantém de pé por tanto tempo, com certeza é digno de ser eternizado em linhas, parágrafos, páginas e livros. São pedaços da história que não se perderam por aí, que o tempo foi generoso o suficiente para conservá-los e transmiti-los às gerações futuras. Quando olhamos o passado e conseguimos ver com clareza, aprendemos com ele e planejamos o futuro. A história da Cotribá agora está registrada, eternizada e glorificada da maneira que sempre mereceu. Nos seus primeiros 110 anos de existência, muita coisa aconteceu para que hoje pudéssemos estar aqui revivendo e escrevendo novos capítulos dos anos que vão se seguir. Cotribá, 110 anos. Marco para a história, alicerce para o crescimento. E que venham estes novos anos. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este que é o evento de lançamento que marca, enfim, a apresentação a toda a comunidade, a todos os associados deste livro que conta a história dos 110 anos da Cotribá. A Cotribá, que é a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil. Somos pioneiros, sim. Pois bem, este é um evento híbrido. Vou contar para vocês que estamos falando direto da Casa da Cotribá, aqui na Expo Inter em Esteio, e também estamos ao vivo pelo YouTube da nossa Cotribá. Senhoras e senhores, aqui na Casa da Cotribá, na Expo Inter, estão conosco o presidente do Sistema Alcergues Sescope, Darcy Hartmann, o presidente da nossa Cotribá, Celso Krug, além de integrantes do conselho, de associados e colaboradores. Os autores do livro 110 anos da Cotribá, o Enio Nascimento, vice-presidente da nossa cooperativa, e a jornalista Marcela Schaefer. Ainda o prefeito de 15 de novembro, Gustavo Stoltz, e o presidente da Cooplib, Ernesto Krug. Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco nesta linda manhã de segunda-feira. Mesmo com o céu um pouquinho nublado, não tem problema. A energia pura que a gente encontra aqui na Expo Inter e na Casa da Cotribá. O nosso agradecimento muito especial àqueles associados e à equipe Cotribá que estão nos acompanhando de forma virtual, Rio Grande afora e em Santa Catarina. Estamos conectados com todas as nossas unidades. Então, um abraço bem grande às unidades da Cotribá, nas regiões do Alto Jacuí, Centro-Leste, Extremo Sul, Centro-Oeste, Fronteira Sul, Fronteira Oeste e Costa Doce, além, é claro, de Santa Catarina. Agora, já no início, eu gostaria de convidar para este palco o nosso presidente Celso Krug. Por favor, bem-vindo, para as suas boas-vindas a este público. Que prazer, eu imagino que o senhor também esteja bastante emocionado, presidente. Bom dia, Daniela, nossa mestre de cerimônia, satisfação em tê-la conosco. Quero, nesse momento, realmente externar um sentimento de gratidão, de agradecimento. Em primeiro lugar, ao Darcy Hartmann, que é o nosso presidente da Alcergues, e também vice-presidente da CCGL. Cumprimentar o meu irmão Ernesto, também que está presente. Quero cumprimentar a minha esposa Lúcia. Quero cumprimentar especialmente o meu vice-presidente Enio Nascimento e a Marcela por esse trabalho fantástico que foi elaborar um livro do 110. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença aqui dos nossos conselheiros de administração,
conselheiros fiscais, aos nossos colaboradores, gerentes, de que hoje é um dia especial. É um dia especial por nós estar, primeiro, por nós estar no Expo Inter já há mais tempo, de termos a nossa casa própria aqui para recepcionar todos os nossos amigos, associados, clientes, nessa casa tão linda, elaborada exatamente para esse evento. Acreditamos no sucesso do cooperativismo quando as pessoas têm realmente vontade e entendimento de que o cooperativismo é um setor fortíssimo, unindo pessoas, unindo atividades. E a Cotribá tem essa característica de realmente ter no seu quadro social produtores com mais de 9.000 associados, muita fidelidade, muito trabalho, e o sucesso realmente dos 110 anos a gente faz com muito trabalho e dedicação. Particularmente, quero aqui externar meu agradecimento a todos e dizer de que eu hoje estou realizado. Primeiro, porque o meu vice-presidente e a nossa jornalista Marcela tiveram há muito tempo trabalhando na elaboração desse documentário, que é um documentário fantástico, é um documentário que deixa um legado para todos nós, para todos os nossos filhos e netos, enfim, para toda a comunidade que trabalha com a cooperativa. Eu acho que é um momento também de comemorar. Eu, particularmente, tenho 46 anos de cooperativa, tenho muito orgulho, gosto do cooperativismo, me realizo profissionalmente, no sentido de poder dirigir uma cooperativa forte, diversificada e que realmente tenha as atividades. São 46 anos de caminhada, mais de 30 com meu vice-presidente Enio, com harmonia, com dedicação e, principalmente, a parceria dos conselheiros. Então, quero deixar aqui meu agradecimento especial pela presença de todos nesse momento, dizer de que vocês fazem parte da divulgação desse trabalho fantástico que é. E, além disso, né, Daniela, vou comemorar hoje também o aniversário da minha esposa. Olha, então, que data obrigado. ilustre. Um aplauso para a Lúcia e para o presidente, então. Obrigada. O presidente Celso, parabéns, Lúcia. O presidente Celso vai ficar conosco aqui neste palco, já já teremos os autores, mas eu queria apenas, na sua presença aqui ao meu lado, registrar que nós temos hoje, naquela que começou a sua história lá em 1911, na então Colônia General Osório, agora os municípios de Birubá e 15 de Novembro. Hoje nós estamos, como eu comentava antes, em todos os municípios do Rio Grande, estamos em Santa Catarina, são 8.000 associados, mais de 8.000 associados, cerca de 30.000 clientes e cerca de 1.300 colaboradores. É um orgulho imenso, não é, presidente? Bonito demais. Quero deixar um abraço grande aos jornalistas que estão aqui fazendo a cobertura no nosso auditório, na casa da Cotribá, e também lembrando que este evento está sendo transmitido por várias rádios nas regiões de abrangência da nossa cooperativa. Ele já foi citado, e nós gostaríamos também de ouvi-lo brevemente agora. Presidente do Sistema Oserg-Sescope, Darcy Hartmann, bem-vindo a este palco, por gentileza, para a sua saudação. Por favor, tem um microfone lá, pode ficar à vontade. Uma alegria recebê-lo, presidente. Bom dia a todos. Uma saudação estar aqui, junto com meu amigo Celso, com Enio, com todos os conselheiros da Cotribá, as outras lideranças que estão aqui presentes, e dizer para todos os senhores e senhoras que, estando nesse evento da Cotribá, eu me sinto em casa. Nós temos parcerias de 1990, Cotsoja, Cotribá, tem histórias de caminhada em conjunto, que algumas deram mais certo, outras não deram. Mas, acima de tudo, quando a gente vê 110 anos de história de uma cooperativa, isso não é uma geração, isso são 3, 4 gerações, isso mostra a pujança do crescimento e da profissionalização de uma gestão cooperativa. Isso nos incentiva cada vez mais em buscar desafios. Eu estou agora há 4 meses na organização das cooperativas, tem muito para fazer, tem muito para estruturar, mas nós também estamos olhando grande, e esse tamanho da Cotribá nos incentiva a ter coragem de avançar nos processos de crescimento. Nós, na quarta-feira, estamos lançando o RS 150 bilhões. Nós queremos, em 5 anos, o cooperativismo do Rio Grande do Sul vai buscar um faturamento de 150 milhões com uma rentabilidade de 5%. Né? Então, o grande desafio nosso é poder crescer. E, quando a gente vê uma Cotribá estando no estado todo o estado do Rio Grande do Sul, isso nos fortalece e nos incentiva este crescimento.
Parabéns à Cotribá, nós estamos muito satisfeitos de poder estar aqui. A organização vai ser parceira, nós precisamos ainda fazer algumas coisas, estruturar algumas coisas internas da organização. Mais que 20 anos não teve um presidente ligado diretamente ao agro lá. E esse desafio nós queremos avançar junto com as nossas cooperativas. E temos certeza que o crescimento da Cotribá, a solidez da Cotribá, a profissionalização da Cotribá e, acima de tudo, a visão de futuro que a Cotribá está tendo, olhando este produtor, o que ele precisa hoje, mas, acima de tudo, também, que esse produtor precisa, e o filho desse produtor precisa no futuro, realmente nós possamos dizer assim, que nós temos segurança que esses 110 anos vão ser construídos e vão avançar muito mais. E você tem um livro contando a história, eu entendo que isso é fundamental, porque o povo que não constrói, que não consegue escrever a sua história, não tem passado. Perfeito. E um povo que tem passado constrói seus alicerces para o futuro. Bravo. Parabéns, cooperativa, estamos juntos, irmanados, dentro desse projeto, e, com certeza, na Alcerg, Celso, na CCGL, nós sempre vamos ser os melhores parceiros da Cotribá. Obrigado. Grande abraço e aplauso ao presidente do sistema, ao Alcerg Sescope, Darcy Hartmann. Por gentileza, fique à vontade, presidente Darcy, para retornar ao seu lugar na plateia. Lembrando, mais uma vez, que o Sistema Alcerg Sescope é parceiro na publicação deste livro sobre os 110 anos da Cotribá. No decorrer da nossa live, eu vou mandar um abraço especial para os municípios. Vou citar todos os 26 municípios onde tem unidade física da Cotribá. Agora o abraço vai para Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Encruzilhada do Sul, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Fiquem atentos, daqui a pouquinho eu chamo os demais. Mas agora é chegada a hora, o senhor prepare o coração, que o senhor vai ser o primeiro a receber um exemplar. Vou convidar aqui ao palco eles que são os autores desta obra que conta os 110 anos da nossa Cotribá. Bem-vindos a este palco, vice-presidente Enio Nascimento, por gentileza, e Marcela Scheffler. Eu disse que o presidente Celso Krug seria o primeiro a receber e vai ser, assim, o primeiro a receber. O primeiro exemplar é seu, presidente. Obrigado. Obrigado pelo trabalho. Faz parte, sim, feito este registro importante. Eu gostaria de parabenizar desde já o Enio e a Marcela por esse trabalho. E vou pedir uma gentileza ao presidente Celso. Nós vamos só mudar de lugar um pouquinho para os nossos autores ficarem no centro deste palco. Claro, já está entregue. Nosso presidente do Sistema Alcerg Sescope, que é grande parceiro de toda essa publicação. Eu não sei vocês, Enio e Marcela, eu já tive o privilégio de olhar para me inteirar mais para esse momento aqui com vocês, mas deve ser... Falta o microfone aqui, Enio? Ah, perfeito. Mas deve ser um momento... O livro é como um filho. Imagino a emoção de vocês nesse momento, em plena Expo Inter, até o sol apareceu para a gente poder fazer esse lançamento. Marcela, começamos contigo. Foram 30 meses de trabalho. Bom dia, isso mesmo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Enio, Celso, a todos que nos acompanham aqui presencialmente e também pelo YouTube da Cotribá, pelas rádios que estão transmitindo. É um sentimento quase indescritível, tanto que eu posso dizer que é melhor escrever em palavras do que falar aqui sobre isso, porque é a realização de um sonho. E um sonho que não é meu, ou do Enio, ou do Celso, é um sonho de cada família que trabalhou e concretizou essa história da Cotribá. É um dever cumprido com cada pessoa que, em algum momento, e olhando aqui para os meus pais, que são cooperativistas e são associados da Cotribá, em nome deles, todos os associados que, em algum momento, contribuíram para a realização desta cooperativa, sua história. Então, esse é o sentimento da autora aqui do livro. Nossa, deve estar batendo forte esse coração. Enio, você também, o presidente falou, tem mais de 30 anos na Cotribá, que é um orgulho imenso, não é? E está sem palavras, me parece. Na realidade, está passando um filme, né? Tá retrocedendo aí 30 meses de trabalho, mas antes de falar do livro, Daniela, eu não posso esquecer. Primeira coisa é dizer que
Essa história ela foi descrita no momento, não foi descrita durante o horário de trabalho. Nós escrevemos elas praticamente à noite, no sábado o dia inteiro, sábado à noite e domingo. Então foi muito árduo. E eu preciso fazer um agradecimento à minha esposa Solange também, porque nesses 30 meses eu praticamente não tinha vida familiar em casa, porque era fazendo leitura, buscando dados, juntando informações, conversando com a Marcela, né, Marcelo? Então, foi muita dedicação que nós tivemos. Mas, por outro lado, é uma alegria muito grande, porque, como o Celso já disse, nós precisávamos deixar um legado. E as gerações que estão hoje fazendo a história da cooperativa precisam conhecer também o que está escrito. Não basta nós ter informação e mantê-las para nós, isso não significa nada. Eu não vou agradecer a ninguém em especial aqui, acho que temos que agradecer a muitas pessoas que estão descritas já no livro, em termos de agradecimento a eles, mas, sem dúvida alguma, é uma missão que está cumprida, a gente se sente mais aliviado hoje com a entrega e a publicação desse material. Eu imagino o orgulho, realmente, de a gente estar podendo compartilhar, não só com quem está conosco aqui na casa da Cotribá, na Expo Inter, mas com milhões de pessoas que nos acompanham, enfim, de forma virtual. Agora, vocês conversaram muito com descendentes dos fundadores, inclusive, né? Foi uma turma muito grande que recebeu vocês para conhecer para que vocês pudessem conhecer essas histórias, né? Foi um longo processo também, durante a pandemia. Sim, sim. Iniciamos o nosso livro um pouquinho antes de iniciar a pandemia, e chegou a pandemia e pensávamos como vamos fazer entrevistas, né? Muitas vezes pessoas que não mais de idade, que não tinham aquela familiaridade com os meios digitais, mas a equipe da cooperativa organizou de uma forma com que todos conseguissem interagir conosco, muitas vezes cada um em sua casa, né? Na maioria das vezes com as pessoas. Então, foi realmente um trabalho incrível poder conhecer a história a partir de quem realmente vivenciou ela, que tem também a história dos pais que vivenciaram e compartilharam conosco. Enio, como é que surgiu a ideia do livro? Queria entender isso, a sementinha qual foi? Bom, a sementinha aqui tem diversas testemunhas aqui nessa sala, e eu vou citar duas pessoas, além do Celso e de mim, que estava junto. Eu vou citar o Reno, que foi nosso vice-presidente há muito tempo, né, Reno? E o João Carlos Metzdorf, que foi o que nos trouxe a notícia, os dois, o Reno e o Metz, nos trouxeram a notícia que tinha sido descoberto os documentos originais da fundação da cooperativa, que haviam sido guardados ou escondidos devido à questão da Segunda Guerra. Pô, quando surgiu aquilo ali, eu digo, é o elo que faltava, os elos que faltavam para nós amarrar essa história e descrever ela. Tivemos diversas iniciativas aí no caminho, não deu. Até que surgiu a ideia de, não, eu vou ter que assumir para mim, vou arrumar alguém para nos ajudar aí a fazer, e mais diretamente, muitas pessoas ajudaram. Convidei a Marcela, e ela, sem conhecer a Marcela, nós fomos nos conhecer pessoalmente quando ela veio. Falei por telefone com ela, daí ela veio na minha sala, daí que eu fui conhecer ela pessoalmente, conheci o trabalho dela já como profissional. Então, aí que surgiu essa ideia e, felizmente, para minha satisfação, deu aquilo que eu imaginava. O que eu queria contar está descrito. Sei que falta muita coisa que não está descrita nesse material, porque é impossível a gente escrever uma história de 110 anos em 290 páginas. Mas é muito importante que isso está traduzido hoje em informações. Verdade. É um documento não só para os cooperativistas, para os associados, mas para toda a região, porque esse é um outro detalhe que me chamou a atenção. Fala da história da cooperativa, mas fala muito mais, viu, presidente Celso? É uma viagem que se faz no tempo, efetivamente. Queria entender como que vocês pensaram nisso, de ir além da história da cooperativa, Celso e Marcela. Celso não, Enio e Marcela. Bem, então a proposta que foi destacada pelo Enio da gente fazer, não só falar da Cotribá, porque não podemos falar da Cotribá sem contar a história do cooperativismo, sem contar a importância da cooperativa no desenvolvimento do agronegócio regional e estadual, até nacional.
Então, a gente escreveu de uma forma que a gente contemplasse esses 3 pilares, né, o agronegócio, o desenvolvimento regional e o cooperativismo, e a interligação deles com a história da cooperativa permeando tudo isso. Então, nós também fizemos de uma forma linear por décadas, né, que o pessoal depois vai poder acompanhar, conferir, porque também traz uma sensação de continuidade, né, tanto que é uma continuação, né, esperamos que seja continuado futuramente. Então, Enio, não é só a história da cooperativa, vai além. Não resta dúvida, eu acho que contar só a história da cooperativa seria nós esquecer a importância da Cotribá e do cooperativismo nos municípios onde ele está inserido e dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós resolvemos unir isso aqui e trazer para mostrar, Darcy, como é presidente da organização estadual, para mostrar para a população o quão importante é a participação de uma cooperativa e o que uma cooperativa faz, não é só a Cotribá, as cooperativas fazem dentro do desenvolvimento dos municípios onde está inserido. E tem histórias, tem números e tem histórias muito interessantes aqui, que vamos pegar a própria região do Alto Jacuí, aqui, onde surgiu a Cotribá. Nós temos, no livro, temos a história do agronegócio, da implantação do trigo, de como é que se começou a plantação do trigo na nossa região, como é que começou a plantação de soja na nossa região. E assim também como temos a história também da evolução da soja que a Cotribá está levando para outras partes do Rio Grande. Então, tudo isso aí, alguma coisa tem descrito dentro desse material. Enio, me permita, tem um capítulo especial, vou aqui dar um spoiler, que fala da produção leiteira, e aí eu vou pedir a palavra do nosso presidente, Celso Krug, porque o senhor entrou na Cotribá como engenheiro agrônomo. Foi isso, presidente? Vamos recordar um pouquinho que isso está no livro. Fala. Deixa eu só roubar um pouquinho antes do Celso falar. O entrevistado da história do leite foi ele. Então, ele fala... ele nem sabe o que nós colocamos no livro da história que ele contou ainda, mas o entrevistado foi ele. Tá Daniela, ótimo. é importante a gente recordar isso, sim. E agradeço mais uma vez o Enio e a Marcela por ter descrito uma parte da história de uma cooperativa que realmente cresceu. Agora, eu tenho orgulho todo especial, porque são 46 anos de cooperativa, de Cotribá. E eu tenho algumas pessoas, o Darcy é um que eu conheço faz 40 anos, né, lidando também no cooperativismo. E a atividade leiteira é uma coisa importantíssima para o estado do Rio Grande do Sul. Me lembro, em 77, eu acho que foi 76, 76, o Ernesto me convidou para nós, o meu irmão, e na época estavam fundando a CCGL, para nós trabalhar no leite. Aí imagina a nossa região, que aqui está provado, as pessoas estão aqui, não tinha nenhuma tradição no leite. Tinha tradição na suinicultura. Então, era um desafio totalmente diferenciado. E, como a gente era filho de pequeno produtor, via essa necessidade, e me deram... Eu me lembro até hoje que meu ex-presidente, que foi que eu fui vice, ele me chamou um dia na sala dele e disse assim: eu não sou do leite, eu não entendo, mas eu quero te dizer o seguinte: se você abraçar, você faça o que você achar melhor. Isso me motivou tanto, e que foi um desafio, quem se lembra da história, Daniela, de recolher leite com tarrinho. 1º de outubro de 79, nós começamos a recolher leite, recolhemos 300 e poucos litros de leite por dia só. Saímos de manhã às 5 horas da manhã e voltamos à noite com 300 e poucos litros. Choveu o que podia vir do céu naquele dia, botando o trator na frente, mas a gente tinha essa paixão, e principalmente pela característica da nossa região também do produtor, claro, que era um pequeno produtor, era mão de obra, nós trabalhávamos muito em cima disso aí, em cima de que era um cheque, sim, do leite, ou o cheque, eu usava o discurso que era o cheque, era o dinheiro do leite da mulher. E, realmente, nós fazíamos reuniões em todas as localidades, tinha lugares que não tinha luz, a gente fazia baterias, todas as reuniões de noite, e o produtor começou a acreditar na produção leiteira. Na produção leiteira e confiar naquilo que nós transmitia. Presidente, então, eu acho que aquela chuva foi uma chuva de bênçãos. Foi uma chuva de bênçãos, sim. Foi uma gratificante. E aí a gente
tinha um relacionamento com o Ernesto, que era meu irmão, e trabalhava na CGL. Então, quando a gente conversava, era leite, era só leite. E continua sendo uma paixão minha, eu sou produtor de leite até hoje, desde que começou. Eu acho que é uma atividade fantástica. Logicamente, nós temos problema de mão de obra, mas a história, quem lê, e o Enio também acompanhou, porque naquela época ele já era conselheiro, sabe as dificuldades, não só no leite, Daniela, mas as dificuldades, né, Darcy, que a gente enfrentou em todos esses 46 anos que eu estou na Cotribá, enfrentei dificuldade, preço de soja, seca, chuva, confisco da soja, endividamento de produtor, e a cooperativa sempre maravilhosamente trabalhando, o produtor acreditando, e nós temos uma característica muito boa. O nosso associado confia em nós, o nosso conselho confia em nós, e a gente sempre agradece, eu e o Enio agradecemos, porque só assim a gente consegue fazer um trabalho. Então, a atividade leiteira hoje é um orgulho, continua sendo um grande orgulho, e nesse complemento agora estamos com fábrica de rações, construindo uma nova fábrica com investimento de 150 milhões, atingindo todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e com isso o produtor cada vez mais ele entrega a sua produção cooperativa. Bem. Então, isso é um agradecimento, é uma história bonita, como outras histórias. Me lembro também da história dos transgênicos. Nasceu em Birubá, nós fomos uns dos líderes a defender esse trabalho. Então, a gente vive a cooperativa, como dizia o Enio, 24 horas por dia, mas a bênção é o trabalho bem feito. Verdade. E a alegria, Daniela, é também a família da gente. Com certeza. Eu tenho 2 filhos, tenho 4 netos, minha esposa está aí, tem uma enteada, me alegra todos os dias, me motivam todo dia, saio de manhã cedo motivado, volto motivado. Eu acho, presidente, não sei se o senhor concorda, Enio e Marcelo, que essa motivação que o presidente tem, ela contagia os associados. Vocês tiveram essa percepção, me desculpe interrompê-lo, presidente, no decorrer das conversas para o livro, tiveram essa percepção do amor, enfim, de quem está envolvido, porque eu senti que é uma marca, esse trabalho coletivo dentro de quem faz a Cotribá. Estou certa, Enio? E Marcelo? Deixa eu só complementar. Por favor. Só para complementar. Eu acho que, eu sempre brinco agora que, com 46 anos de cooperativa, a gente pode deixar para os mais novos o trabalho mais pesado. E nós realmente montamos uma equipe de gestores dentro da cooperativa. O Enio lida muito com número, a gente trabalha muito, mas a gente tem uma equipe fantástica, voltado para o sentimento, e eu realmente que eu gosto é motivar as pessoas, provocar as pessoas. Para mim, a faxineira é igual ao gerente. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas iguais, que tudo tem seu valor. E na Cotribá nós temos isso, são 1.300 e poucos colaboradores, todos têm o seu dever e a sua responsabilidade, mas a motivação é importante. Não tenha dúvida. Um abraço grande às famílias associadas e também aos colaboradores lá de Fortaleza dos Valos, 15 de novembro, Ibirubá, Tapera, Colorado, Saldanha, Marinho, Santa Bárbara do Sul, Cruz Alta e Tupanciretã. Voltamos com os nossos autores do livro Cotribá, 110 anos. Falávamos desse sentimento e entusiasmo de quem faz parte da cooperativa. Minha percepção está correta, Enio e Marcela? Com certeza, com certeza. Para mim, eu sou um pouco suspeita a falar, porque, além de autora, também sou filha, né, de cooperativistas, filha de associados, então eu via a transformação da cooperativa acontecendo, não só a transformação promovida pela cooperativa, acontecendo não só dentro de casa, mas no município, no entorno, na região que a gente vive. Então, isso contagia mais pessoas a investirem no agronegócio com responsabilidade, que é o que a Cotribá sempre preza muito. Enio, quer complementar esse tema? Eu só quero complementar um pouquinho, e um pouquinho além do que a Marcela colocou. Quando nós falamos em cooperativa, não precisamos pensar que é uma instituição que compra grão, uma instituição grande. É um trabalho em sociedade. Eu estou vendo a Marta aqui, nossa advogada, ela tem uma sociedade com 3 advogados. É um sistema cooperativo, é uma associação. Uma família é uma associação.
É um trabalho cooperativo. Uma empresa, uma rádio, onde tem mais de 2 pessoas trabalhando, é um trabalho cooperativo. Então, o cooperativismo ele está instituído dentro da legislação como uma sociedade do ramo do direito público, mas regido pelas leis do direito privado, mas existem N formas de segmento de cooperativismo que não são legalizados, mas que é uma forma de cooperação. E o trabalho colaborativo, isso é fantástico, né? As pessoas abraçarem juntas uma causa, abraçarem para que realmente lá no aconteça o propósito. Isso a gente pode perceber, e quem tiver o livro em mãos vai conseguir perceber muito o quanto as pessoas trabalharam unidas em conjunto para mudar uma realidade, ou para construir a Cotribá lá no início. Sem dúvida alguma. O Celso foi muito feliz ali quando colocou, ele falou a questão da seca, de estiagem, de seca, de planos de econômicos, tudo isso aí está descrito no livro. Estava falando também o Ernesto, o Celso falando o Ernesto ajudou muito também na história, nessa história da contar a história do leite dentro da Cotribá. O Ernesto ele ajudou muito nas informações. Temos aí também dentro do livro aí os conselheiros mais antigos, você lembra? Tem a história da assinatura do Procap, que nós viemos assinar aqui em Porto Alegre. Quero voltar a história, que a Solange está aqui, minha esposa. Ela veio assinar de aval junto aqui conosco, como assina até hoje, com aval de todas as operações da cooperativa. Então, é importante nós valorizar essas coisas dentro do cooperativismo e, principalmente, deixar marcado, deixar transcrito. Estou vendo o pessoal da FECOAGRO aqui, da UCERGS. Temos foto, né, se elas tirar no Banco do Brasil, aí na época nós vimos fazer, que foi algo muito importante para o cooperativismo e que tudo veio para crescer e desenvolver o sistema. Enio, lá nos anos 90, houve uma crise de centrais cooperativas, enfim, muitas cooperativas tiveram que pedir recuperação judicial e a nossa Cotribá seguiu firme e forte. Aqui vocês que pesquisaram tanto o trabalho feito na Cotribá atribuem esse resultado positivo dentro da Cotribá, que, vamos ser sinceros, só cresce, né? Olha, Daniela, é importante essa colocação, e eu olho para o Darcy, eu me lembro do tempo passado, e eu contava uma história esses dias para o Irineu Hort, que é suplente senador, a dificuldade que se passou na época, aí, cooperativas com problema, empresas cooperativas, centrais, a própria Central Sul não fazia parte, e nós acabamos pagando essa conta. As cooperativas acabaram pagando. Eu sei, a própria Cotribá foi sócia da Central, acabou pagando um valor astronômico, mas sobreviveu, cresceu, e, como dizia o Enio, sempre com o intuito de vencer. Eu acho que isso é um detalhe importante. A gente foi, na época, fomos a bancos, exatamente para poder buscar o recurso de nós cumprir com aquilo que a Central não cumpria. Então, quem não vive o dia a dia não vê a dificuldade. E vamos imaginar, Daniela, um ano que, nesse último ano, seca. Uma seca astronômica, né? E a cooperativa continua crescendo, porque o associado, mesmo colhendo mal, ele entregou na cooperativa, a cooperativa alcança recurso, defende o produtor. Eu sempre tenho dito para o produtor que é fiel à Cotribá, ele não vai quebrar nunca. Tem que ser fiel, ele tem que ser parceiro, porque eu posso dar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de prazo para ele pagar suas contas, mas ele tem que ser fiel. Esse não quebra. Porque o produtor, nós não queremos que o produtor desapareça da propriedade. Bem o contrário, nós queremos que ele fique na propriedade, pelas condições que tem. Então, é um trabalho também que a gente está fazendo exatamente nesse sentido. Perfeito. Tu perguntou se nós estudamos, pesquisamos. Muita coisa a gente tinha na cabeça, a gente sabia a história, a gente conhece a história, a gente, como os outros, a gente não está aqui para contar a história de alguém. Nós fizemos parte desta história. Então, a gente conhece. Eu estou vendo aqui o Tiago, a Ana também, que participaram muito forte. Eu falei há pouco da história do Procap, na época que surgiu lá.
lá botaram junto com o sistema, o Feltraco, o pessoal da FECOAGRA. Então, tudo isso aí faz parte, e muitas cooperativas desapareceram. E o sistema cooperativo, isso aí não é uma questão do Brasil, não é uma questão do Rio Grande, é questão do mundo. O mundo inteiro, as cooperativas reduziram. Felizmente, a Cotribá se manteve, né, Reno? Se mantemos, tivemos muito planejamento, muito estudo, quebramos muita cabeça, demos cabeçada também, erramos muitas coisas, mas hoje, para a gente, é um orgulho nós ter. E, principalmente, além de ser um orgulho, eu quero voltar uma frase aqui que foi dita pelo Darcy, eu acho, ali, porque, na realidade, 110 anos, e está na contracapa aqui, ó, é um marco para a história. E eu acho que esse marco aqui, colaboradores, associados, comunidade, tem que valorizar, porque 110 anos de história é um marco realmente para a história. E isso aí nós temos dentro do nosso slogan. Então, passou-se por diversas fases, e muitas fases, a grande maioria delas, estão descritas aqui dentro. Não só essa da década de 90, teve muitas fases difíceis também. Não, claro que sim. Nós não vamos ter tempo de citar nessa Daniela, live deixa eu todas só elas. fazer uma parêntese. Por favor. O Enio falou do PROCAP. Veja como é importante para o nosso produtor isso. Os conselheiros estão aqui. Darcy também participou do estudo. Quando saiu o PROCAP, inclusive o Ernesto foi um dos que ajudou a fazer um projeto, nós fizemos um projeto de 37 milhões para nós poder começar a crescer mais. E eu me lembro que, antes de entrar numa assembleia, eu e o Enio combinamos que nós daríamos o bônus do valor que cada associado subscreveu. O associado não pagou nem um centavo e ganhou, se ele subscreveu por 40 mil, ele está recebendo mais um bônus de 40 mil. Entende? Então, eu acho que isso é seriedade, é trabalho, é tranquilidade. O produtor que assinou, ajudou, ele ganhou um bônus gratuitamente. Em Claro. 5 anos, ele recebe um bônus de 40 mil reais. Não tem como não ser fiel quando a Não cooperativa abraça É. o seu associado, né? Gente, para encerrar a minha citação das nossas unidades com sede física, um abraço bem apertado à Boa Vista do INCRA, Candelária, Cachoeira do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel, Santa Margarida do Sul, São Francisco de Assis e Augusto Pestana. Desta forma, citamos todos os 26 municípios que têm essa unidade. Por enquanto, né? Porque o crescimento é certo, não tenha dúvida. Falando em crescimento, impactos na região sul, Enio, porque o livro também mostra em gráficos, inclusive, o quanto a cooperativa impactou em cada uma das regiões. Brevemente, o que o senhor pode dizer? O que você pode dizer, Enio, da região sul? Que impacto foi da Cotribá lá? Eu posso dizer que tem bastante histórias da região sul aqui, das diversas regiões. Estou vendo o Claudir aqui, o Derla, lá do São Gabriel. Tem histórias, Claudir, aqui de toda a família, que tu me ajudou, inclusive, a manter a relação das pessoas que fizeram desenvolver o agronegócio em São Gabriel, lá na década de 70, desde a década de 70 até hoje. E tem nas diversas regiões. Tu falou há pouco a região do Vale do Rio Pardo. Eu vou citar um pequeno detalhe, por exemplo. Vamos pegar a Encruzilhada do Sul, por exemplo, que é um município hoje que tu vê que tem muitas empresas indo para lá, que na época que nós fomos lá, no início dos anos 2000, o Reno foi junto comigo lá, a primeira vez que nós fomos locar a unidade lá. Desde que a Cotribá entrou em Encruzilhada, a área de produção de Encruzilhada aumentou 1.400% em relação ao que era. Então, esta história de crescimento de 1.400%, a Cotribá não está aqui contando a história. A Cotribá fez essa história acontecer em Encruzilhada, como fez no Vale do Rio Pardo, como está fazendo em São Gabriel e em demais municípios. Mas tem muita história bonita aí, muitos números bonitos que, se vocês quiserem olhar, vai estar à disposição, estão dentro dessas informações. À disposição, porque o livro vai ser distribuído gratuitamente. É isso para os associados? Sim. Gratuitamente, estamos organizando já agora na Feira do Livro em Porto Alegre, fomos convidados, vamos também fazer o lançamento deles aí, daqui a uns tempos, com a nossa equipe de marketing, vamos estar planejando a divulgação dele através via site, via digital, online, via digital, Sim, via digital. para distribuição também. Para as pessoas que quiserem ter acesso, ter informações.
Marcela. Certamente tem muitas informações, principalmente quando você fala, e eu vou puxar um pouquinho da história da colonização de Ibirubá, tem informações até um pouco de desconhecimento de muitos da nossa região lá, e tem umas informações bem polêmicas aí até que certamente vão criar, mas são as formas que a gente olhou as regiões ali, então as pessoas vão ter disponibilidade para acessar. Para conhecer, desde que era a Genossenschaft, General Osório. Falei direitinho? Marcela? Quase. Eu aprendi a escrever, mas assim, a falar ainda está difícil, eu enrolo um pouco a língua ainda. Genossenschaft, General Osório, que foi como Quem tudo me começou. ensinou a falar Genossenschaft foi o nosso ex-presidente da Sergs, o seu Virgílio Pérez. Ele me ensinou Genossenschaft. Claro, porque eram descendentes de alemães, né, Exato. que criaram. Antes, Marcela, lembra isso, que foi tão importante a cooperativa Cotribá lá na região, que ela surgiu antes de Ibirubá, que tinha outro nome, se tornar distrito de Cruz Alta, não era uma colônia apenas. Isso. Tanto que o nome, né, da cooperativa General Osório remete ao pequeno povoado que existia na época em que a cooperativa foi fundada, em 1911. Então, apenas um pequeno povoado, uma agremiação de famílias, que após a fundação da cooperativa, certamente também contribuiu para que esse povoado fosse elevado à categoria de distrito. Nos momentos finais desta live de lançamento do livro Cotribá 110 anos, eu gostaria de falar sobre um outro tema que é muito caro para a Cotribá, presidente, e que está no livro de uma forma especial. O investimento que a cooperativa faz em educação. Por que isso e por que essa preocupação, esse olhar voltado para a educação? Bom, nós acreditamos que, via educação, é que nós vamos chegar cada vez mais perfeito. A Cotribá tem investido muito forte na qualificação dos colaboradores, através dos recursos humanos coordenado pela Ana e pela Carol, no sentido de nós realmente especializar cada um na sua área. Dá uma ideia, hoje nós temos mais de 140 colaboradores que lidam diretamente com o produtor. Então, os treinamentos são diferenciados. Pela quantidade de setores que a cooperativa tem, nós temos permanentemente em treinamento. E, além disso, nós temos um programa Jovem Aprendiz também, à medida que os jovens aprendizes, os melhores ou aqueles que se destacam, e a gente tiver vaga, a gente acaba ficando. Nós patrocinamos faculdade para alguns, ajudamos. Eu acho que esse é o caminho. A educação é o caminho. Eu tenho uma coisa comigo, eu sempre digo, todo dia a gente tem que estar aprendendo, independente da idade, todo dia a gente tem que estar olhando, tem que estar aprendendo, tem que estar amadurecendo. Eu acho que essa é a realização da gente como profissional e poder atender alguém. Enio, a universidade corporativa também é algo que tem um olhar muito forte de todos vocês. Sem dúvida alguma, agora, como o Celso falou, universidade corporativa, mas eu quero resgatar um pouquinho, como eu disse, uma coisa que eu aprendi agora é valorizar muito o que foi feito também. A universidade corporativa está sendo feita agora, eu acho que é um trabalho fantástico, magnífico, e tem que dar continuidade. Mas vamos voltar lá na década de 70, onde tinha muitas dificuldades, os pais não tinham nem como manter os filhos, 2 filhos estudando. Então, a cooperativa ajudou alguns filhos e associados a estudar em colégios agrícolas, para depois voltarem para a sua propriedade para desenvolver a sua atividade. A cooperativa ajudou em Ibirubá, por exemplo, que naquela época, na década de 70 também, não tinha nem o 2º grau em Ibirubá. A cooperativa ajudou financeiramente para que houvesse implantado em Ibirubá o curso a nível de 2º grau em Ibirubá. A cooperativa tem grandes investimentos também, e o Celso e o Reno aqui são testemunhas, desde hoje, que nós fizemos na década de 90, Celso, lembra bem, onde hoje é o Instituto Federal em Ibirubá. A Cotribá doou áreas de terra, 16 hectares de área de terra, para ser implantado o colégio agrícola na época. A Cotribá abriu mão de uma área de 96 hectares, que era do Ministério da Agricultura, que estava alocado para a Cotribá, para que fosse implantado o colégio agrícola mais tarde, e que hoje virou em Universidade Federal. Esses fatos da educação, até hoje, a universidade corporativa, muitos deles também estão relatados dentro da nossa história. Dani,
Por favor, Marcela. Falando também em educação, a gente pode, ainda finalizando esse assunto, a questão da educação, o quanto que o livro, a gente acredita que vai contribuir para pesquisas históricas, né? Então, por exemplo, me aconteceu essa semana, trabalho também com o meu noivo, que está aqui, Clair Kuhn, quero te deixar um abraço aqui também, e nós estávamos, ele postou um vídeo, né? Eu acompanho ele, trabalho com ele nas redes sociais, e postamos um vídeo sobre os transgênicos. E aí, quando que foi? Quando realmente aconteceu o Fórum Nacional da Soja Transgênica? Onde eu vou pesquisar isso? Porque não tinha muita coisa na internet há anos 2000 para trás, né, aquela década, no livro da Cotribá. Então, foi lá no livro da Cotribá, fiz a pesquisa, está aí. Então, tem muita contribuição ainda para escolas, para pesquisadores, dentro do livro. Nossa, eu assino embaixo, porque é uma riqueza de conteúdo, não só no que diz respeito à nossa Cotribá, mas o que diz respeito a toda a história daquela região, com documentos, fotografias. E se for disponibilizado de forma virtual, então, no futuro, isso é fantástico. Falando em futuro, gente, temos que ir encerrando a nossa live, mandando um abraço grande aos que nos acompanham de forma online, um abraço grande aos que estão aqui conosco. Não, vamos, a palavra é sua, com certeza, presidente. Falando em futuro, o que vem por aí, o que o senhor mais pensa em realizar, ainda quer realizar na presidência? A palavra é sua. Bom, eu quero dizer que, enquanto eu tiver parcerias que nem eu tenho hoje dentro da cooperativa, dos colaboradores, direção, conselheiros, eu acho que eu tenho muito a dar ainda, porque tudo que eu aprendi na prática foi o produtor, através da cooperativa, que me deu essa oportunidade de ter esse conhecimento de todo o cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul. Acredito que a Cotribá tem uma chance fantástica de crescer muito nos últimos anos, porque foi a primeira cooperativa, e eu dizia isso na entrevista da TV Pampa anteontem, quando ela se dirigiu à região metade sul, região sul e fronteira, foi a primeira cooperativa que foi conhecer as regiões, foi investir, e nós investimos muito, porque a tecnologia era diferente. Hoje, quase que dá para dizer assim, consolidado. A cooperativa criou um nome muito forte, um trabalho muito forte, eu acho que tem muito a crescer. Nós, ano passado, chegamos a um faturamento de 3,5 bilhões. Esse ano mesmo, com a frustração, acreditamos que se passa disso novamente. Então, a oportunidade realmente de crescimento está nas nossas mãos, está na mão dos conselheiros, está na mão dos produtores e está na mão, principalmente, dos colaboradores que fazem o diferencial. Mas aí eu quero aproveitar a oportunidade também, eu deixei por final, Clair, te agradecer, você como deputado sempre nos ajudou, foi nosso parceiro, continua sendo nosso parceiro, é candidato à reeleição, e a gente, com certeza, fica gratificado por você acompanhar a Cotribá e conhecer, talvez, antes a história escrita por causa da Marcela do que eu. Mas hoje eu saio realmente orgulhoso com um trabalho tão bonito, tão bem feito, e isso se faz com harmonia, com diálogo e respeitando um ao outro. Verdade, com cooperação, né? Eu imagino o coração de vocês hoje, porque na sequência aqui a gente vai ter entrevista coletiva, vai ter momento de autógrafos, palavras finais. E, Daniela, só para aproveitar, eu queria também agradecer à imprensa, em todos os municípios, e os que estão aqui hoje, nos dando cobertura, divulgando, é o que sempre se faz, e nós temos um ótimo relacionamento com a imprensa, exatamente para divulgar essa atividade. Então, eu agradeço a imprensa, agradeço os políticos, aí, inclusive o secretário da prefeita Márcia, de Fortaleza, o Guto, a Darcy, mais uma vez, me lembro bem quando tu assumiu, tu disse assim, eu te perguntei, eu te pedi, tu disse assim, pela amizade, conta com a Alcergues, conta comigo, nós somos iguais, nós podemos fazer muito. E agradecer ao Ernesto, que sempre foi meu parceiro, e a gente sempre discutiu todos os assuntos relacionados a muitas vezes à cooperativa. Então, eu fico muito gratificado. A gente agradece a sua liderança. Enio e Marcela, as palavras finais de vocês, o que vem por aí, o futuro, e a emoção de vocês encerrando esse momento de lançamento. Realmente, Daniela, equipe,
Todos, é um momento muito difícil assim de falar, a emoção toma conta. É uma alegria imensa. A gente muitas vezes teve que se fazer ausente da família, como o Enio comentou no início, né? Então vejo aqui minha família representada pelo meu pai, Alberto, a mãe Janice, meu noivo Clair, e a eles extensivo a todos os familiares, colegas de trabalho também, que muitas vezes a gente se fez ausente em algumas atividades para poder hoje estar presente, talvez na casa de milhares de associados através deste livro que conta a história da Cotribá. Então, agradecer também ao presidente Celso e equipe, gestores, vice-presidente, nosso colega autor agora do livro, Enio. Agradecer a confiança, porque confiar também a gente, a responsabilidade de auxiliar a contar essa história também é algo que fica difícil, e eu realmente me emociono muito aqui ao falar, de não só por ter escrito, mas por ter a confiança de pessoas que vocês tiveram comigo. Então, agradeço imensamente. Espero que todos que leiam gostem da história e tenham bons momentos aí de estudar e rever a história da Cotribá através do livro. Para encerrar a tua palavra, Enio. Olha, para encerrar, não tem encerramento. Porque a live, sim, tá. Mas eu só peguei o gancho porque não tem encerramento, porque o próprio livro não tem fim, gente. Eu botei o livro aqui virado para todos olhar, porque esse livro está narrando alguns fatos que aconteceram há 110 anos. E a minha mensagem para o grupo é: grupo de colaboradores que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que vão ter oportunidade de tomar conhecimento, os associados, os mais jovens, principalmente, os mais veteranos, já estamos uns saindo da atividade, mas os mais jovens, os futuros associados, as comunidades, continuem escrevendo essa história, gente. Continuem escrevendo essa história, porque é uma história que foi escrita, foi transcrita pela Daniela por mim, pela Marcela por mim, mas foi feita por todos os segmentos que eu falei, foi feito por colaboradores, foi feito por associados, foi feito por N pessoas. Nós estamos aqui hoje, nós estamos no palco, mas quem fez essa história foi todas as pessoas que passaram na Cotribá dos 110 anos. Então, a minha mensagem final é que dê continuidade. Isso aqui é tipo quem assiste um filme. Solange que assiste filme, eu sempre peço para ela, quero ver um filme de história real, sempre. Mas a história real geralmente não termina, né? Então, a história real da Cotribá, ela não termina, ela continua. Eu peço a todos que esses segmentos de pessoas, de colaboradores, de associados, de comunidade, ajudem a Cotribá a fazer mais 110 anos, mais 200 anos, que continue sendo um marco para o cooperativismo e, principalmente, uma coisa, que seja um alicerce para o crescimento de todos que estão envolvidos com a cooperativa. Não tenha dúvida. Marcela, a Daniela, só para ressaltar, o nosso diretor executivo da FECOAGRO também está representando Paulinho. Agradeço por ter vindo, Feltraco. Obrigado. Um abraço, Feltraco. Eu vou pedir uma salva de palmas aos nossos autores. E é com esta salva de palmas que eu agradeço, Enio, Marcela, presidente Celso. Uma grande honra. Eu não sou associada ainda da Cotribá, mas sou cooperativista. E é uma grande honra ter apresentado esta live. Então, obrigada a vocês que estão conosco aqui na Casa da Cotribá, na Expo Inter. Obrigada a quem nos acompanhou pelo YouTube da nossa cooperativa Cotribá, que a gente possa se reencontrar muitas vezes e que se multipliquem com muita energia, com muito sentimento colaborativo e cooperativista estes 110 anos da Cotribá. Um abraço grande, bom dia a todos.